Olá pessoal, boa tarde. Primeiro vídeo de hoje. Esse vídeo é direcionado para a turma do segundo ano médio, onde nós vamos estar falando hoje sobre gráficos, com curvas de aquecimento e resfriamento para substâncias. Hoje, 19 de maio, esse dia especial que é o dia do físico. Deixo aqui meu forte abraço todo especial aos meus colegas físicos e desejar a vocês muito estudo, muita luz e muita força. Tá? Para todos vocês que estão aí nessa quarentena estudando, para vocês que estão aí buscando aí aperfeiçoamento na sua vida acadêmica. Então, 19 de maio, dia do físico, parabéns para todos nós. Tá? Pois bem, então esse vídeo, gente, ele é um vídeo também bem curto, bem rápido, onde eu vou estar explicando para vocês as paradas aqui que relacionam curvas de aquecimento e de resfriamento. Então vai ser uma parte de análise de gráfico. Tá? Não é difícil, é bem simples. Vai envolver também calor sensível e calor latente. Pois bem, vamos lá. O que é a tal da curva de aquecimento e a curva de resfriamento? Você vai verificar que quando se fala de curva de aquecimento e curva de resfriamento, a gente está falando de um gráfico que explicita, que mostra variações de temperatura e de estado físico, tá? Ele mostra as duas coisas acontecendo no mesmo gráfico, de uma substância que recebe ali uma quantidade de energia específica, tá? Então, o que acontece? Se uma substância, ao receber uma boa quantidade de energia, ela aumentar a sua temperatura e também variar o seu estado físico, o gráfico ele vai mostrar isso, tá? Então o gráfico ele vai mostrar, quando você visualizar o gráfico, você vai perceber aonde que está acontecendo ali o aumento de temperatura, aonde é que está acontecendo ali a mudança de estado físico de sólido para líquido, aonde é que está acontecendo a mudança de estado físico de líquido para gasoso. Então o próprio gráfico ele vai mostrar isso para você, tá certo? Durante um intervalo de tempo. Então o gráfico ele se refere à quantidade de temperatura, a variação de temperatura por tempo, tá? Lembrando que a entidade que faz a temperatura variar é o calor sensível, tá? Então você vai perceber a ação do calor sensível lá de maneira linear, tá certo? Então pode se envolver calor sensível e calor latente. Então as duas coisas podem aparecer. Professor, é obrigado a aparecer todos? Bom, é obrigatório aparecer pelo menos o calor sensível, tá? O calor sensível você vai perceber, pode aparecer 3 calores sensíveis e 2 latentes, tá certo? Então é isso que tem de característica nas curvas de aquecimento e resfriamento. Vamos começar pela de aquecimento. Olha a característica principal aqui da curva de aquecimento, tá? Não sei se a minha imagem está atrapalhando um pouquinho, mas é besteira. É só essa linha de baixo aí, esse eixo das abscissas é apenas o tempo, tá? Verifiquem o seguinte, olha só, eu tenho aqui, temperatura de fusão, tá? Aqui no eixo Y, e aqui a temperatura de ebulição. Lembrando que esses dois pontos são chamados pontos críticos, o ponto onde ocorre a variação de estado físico. Observe aqui o seguinte, aqui eu tenho o corpo que está em estado sólido, tá? Que está aqui aumentando a sua temperatura. Então você percebe que, durante esse espaço de tempo, esse corpo está recebendo energia, fazendo com que a sua temperatura aumente com o passar do tempo, tá? Então observe que a temperatura está aumentando com o passar do tempo. Só que observe, esse corpo continua recebendo energia, tá? A uma taxa, seja ela fixa, seja ela uniformemente variada, mas ele está recebendo uma quantidade de energia, tá? Digamos que ele é uma panela ao fogo, tipo, eu tenho uma quantidade de gelo, aí eu coloquei ao fogo, então está recebendo ali uma quantidade de energia por intervalo de tempo. Aí ele chega nesse ponto aqui, Observe o seguinte, o tempo está passando, tá? O tempo está passando, mas o estado físico é que está mudando aqui, Como é que a gente percebe isso? Você percebe o seguinte, que nesse ponto aqui, o corpo continua recebendo energia, tá? Porém a temperatura não varia. Aí a gente já lembra logo, variou a quantidade de energia interna, mas não variou a temperatura, nós estamos aqui mudando o estado físico, tá? Então isso acontece graças ao calor latente. Então toda vez que esse gráfico ele ficar aqui, meio que horizontal, tá? Quando ele ficar horizontal, significa que nesse ponto está acontecendo variação de estado físico. Então tem calor latente. Então o primeiro aqui, esse primeiro degrauzinho de baixo, ele sempre, na curva de aquecimento, sempre vai ser o calor latente, tá? Então aqui eu tenho essa primeira curva, tá? Essa primeira reta inclinada. Aqui nós temos a variação de temperatura no estado sólido.
Aqui nós temos o calor latente acontecendo, nós temos a variação de estado físico de sólido para líquido, que pode ser chamado de liquefação, ou pode ser chamado de fusão, tá certo? Aí aqui nesse meio, gente, você tem o seguinte, você tem o estado líquido acontecendo nesse corpo, tá? Aí você percebe mais uma vez que, ó, o tempo está passando e a temperatura já está aumentando. Então, se esse gráfico está inclinado aqui, ó, ele tem aqui um coeficiente angular, mostrando aqui que essa temperatura está variando com o tempo, tá? Então, a temperatura está aumentando. Chegou nesse ponto aqui, acontece a mesma coisa do item anterior. Acontece a variação do estado físico, nesse caso, a vaporização, acontece a ebulição. Esse corpo ele vai sair do estado líquido e vai para o estado gasoso. Aí é a mesma coisa, o corpo continua recebendo energia, continua recebendo calor, porém a temperatura não varia mais enquanto estiver nesse estado. Então observe que o gráfico volta para a horizontal e esse corpo tem que receber energia até que todo o processo de mudança de fase aconteça. Aí ele saiu desse calor latente e volta para o calor sensível, agora para o estado de vapor e assim sucessivamente dentro dessa pressão específica. Então, observe que a curva de aquecimento ela tem essa característica. Ela tem calor sensível, calor latente, calor sensível, calor latente e calor sensível de novo. Então, ó, 3 calores sensíveis, tá? 3 retas inclinadas e 2 horizontais, o que indica o calor latente nesses pontos, tá? Então você observe que essa curva de aquecimento ela tem essa orientação, tá? Ela cresce nesse sentido aqui. A curva de resfriamento ela é semelhante à do aquecimento, só que ao contrário. Você observa aqui, ó, que a curva de resfriamento ele começa lá no estado gasoso. Ó. Você observa que o corpo ele vai diminuindo a sua temperatura com o tempo, diferente da curva de aquecimento, onde aumenta a temperatura, mas ele tem basicamente as mesmas características. Observe que a temperatura cai até o ponto de fusão, tá? Lembrando que essa curva de resfriamento aqui é da água. Observe que no ponto de 100 graus Celsius, né, a temperatura está aqui graduada em Celsius, nos 100 graus ele tem que perder energia para sair da transição do vapor para o líquido, tá? E aí depois que ele passa esse intervalo de tempo, ó, de T1 até T2, variando o seu estado, ele tá aí se condensando de gasoso para líquido, tá? Chegou nesse ponto, aí a água passa a estar em estado líquido, ainda na temperatura de 100 graus, até o intervalo de 0. Então, entre 100 graus e 0 graus, a água está em estado líquido. Então, aqui você tem calor sensível, tá? Que faz com que essa água baixe a sua temperatura. Chegou nesse ponto aqui, ó, mesma coisa, vai acontecer aqui no ponto de solidificação, vai acontecer o calor latente de fusão, ou seja, nesse caso a água vai congelar. Então, entre o tempo 3 e o tempo 4, tá? Entre esses intervalos de tempo 3 e 4, a água ela está congelando, ela está saindo do seu estado líquido, indo para estado sólido, tá? Então ela está baixando aí o seu estado físico, mantendo a temperatura em 0 graus Celsius. Observe que, ó, entre o intervalo de tempo 3 e 4, tá? A água mantém a sua temperatura de 0 graus Celsius. Então você percebe que entre os intervalos de tempo T1 e T2 e o intervalo de tempo T3 e T4, a água ela mantém a sua temperatura constante, mesmo perdendo energia. Por quê? Porque nesses pontos nós temos aqui o gráfico na horizontal, sugerindo exatamente que nós temos aí calor latente, tá? Variação de estado físico. E aí depois que a água congelou, ela desce para o estado sólido e aí ela pode baixar a sua temperatura o máximo possível até próximo do zero absoluto. Então a gente tem essas duas características aí para as curvas de aquecimento, tá certo? Em face disso, agora a gente vai resolver as nossas questõezinhas, tá? Bem simples. Então, antes das questões, vou só mostrar para vocês aqui quais são as equações, reforçando, tá? As equações que regem esses fenômenos são as do calor sensível, tá? E a do calor latente. Lembrando que o calor sensível é quando você vê a reta, tá? Inclinada, seja essa para o aquecimento, né? Seja essa para o resfriamento. E o calor latente é sempre que você vê a retinha lá na horizontal, tá certo? Então, é nessa horizontal que você percebe que lá está acontecendo o calor latente, ou seja, o corpo está variando o seu estado físico sem haver variação de temperatura. E para variar o estado físico, esse corpo ele tem que ganhar ou perder calor, ok? Então, você tem aqui calor sensível para o caso de variação de temperatura e você tem aqui o calor latente para o caso de variação do estado físico.
Ok? Compreendido? Então, lógico, se você somar todos os calores totais, você vai ter ali a quantidade de energia envolvida no fenômeno, tá bom? Então, a quantidade de energia envolvida lá naquela situação vai ser exatamente a soma dos calores sensíveis e dos calores latentes envolvidos, ok? Você pode ter no máximo 2 calores latentes, né, que são as mudanças de estado de sólido para líquido e de líquido para gasoso, e você tem 3 calores sensíveis, tá? Um calor sensível para o estado sólido, um para o líquido, outro para o gasoso, ok? Então você só tem isso para você fazer. Vamos para as questões. Olha a primeira questão como ela é bem simples, ó. Em um recipiente há 500 gramas de gelo a menos 30 graus. Qual a quantidade de calor necessária para aquecer o conteúdo do recipiente até a temperatura de 90 graus Celsius? O calor específico do gelo e da água são respectivamente 0,5 calorias por grama grau Celsius, 1 caloria por grama grau Celsius da água, e o calor latente do gelo é 80 calorias por grama. Você observa que nessa situação, em condições, digamos, erradas, se alguém for tentar resolver essa questão sem pensar muito, vai aplicar logo o calor sensível, né? Saindo do menos 30 até o 90, aplica tudo e por aí vai. Só que não acontece dessa forma. Você sabe que entre o menos 30 e o 90 tem um ponto onde a água ela sai do estado sólido e vai para o estado líquido, tá? E lá vai ter o calor latente envolvido. Então você tem aí 2 calores sensíveis, um saindo do sólido e o outro dentro do líquido, e você tem o calor latente que faz essa transição entre o sólido e o líquido. Então essa questão se resolve de maneira bem simples. Olha só, como é que é a solução dela? Primeiramente, compreender que você tem o primeiro calor sensível, que é o que carrega de menos 30 até zero, fazendo com que esse corpo ele ganhe aí uma quantidade de temperatura, tá certo? Até chegar no zero, que é o estado de transição. Então esse primeiro calor sensível, tá? Ele é 500, né, que é a massa do gelo, o calor específico do gelo, especificamente 0,5, e o 30, que é a variação de temperatura necessária para chegar até os 0 graus. Então, nesse caso, eu preciso de 7.500 calorias para fazer com que esse gelo chegue a 0 graus. Ok. Chegou a 0 graus, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que esse gelo agora vai derreter. E para derreter o gelo, eu preciso do calor latente. Então, se eu preciso do calor latente, vamos usar o calor latente para saber quanto de energia eu preciso para derreter essa massa de gelo, saindo do estado sólido para o estado líquido. Então, é muito simples. Quantidade de calor envolvida, tá? É a massa vezes o calor latente do gelo, 500 vezes 80, eu tenho 40.000 calorias. Você observa que a quantidade de energia já é bem mais significativa, tá? Você precisa de muito mais energia para variar o estado físico aqui do que para variar essa pequena temperatura. Beleza, derreteu. E agora? Agora eu vou ter que levar essa água que acabou de derreter lá do 0 até o 90. Então você já volta para o calor sensível de novo, tá? Então a quantidade de calor sensível de 0 até 90, tá certo? Vai ser quanto? Bom, agora eu tenho água em estado líquido. 500 é a massa que era de gelo, agora é água, tá? Massa não se perde, a quantidade de massa é a mesma, vezes o calor específico, que é 1, vezes 90, tá? 90, a variação de temperatura, de 0 graus Celsius até 90 graus Celsius. Fazendo esse produto, 500 vezes 1 vezes 90, eu tenho 45.000 calorias. Então você tem aí no total 7.500 calorias para levar o gelo de menos 30 a 0. Você tem 40.000 calorias que você precisa para derreter e você tem 45.000 calorias para levar até 90. Então a quantidade de calor total envolvida é a soma desses 3 calores que me dá exatamente aqui, ó, 92.500 calorias, ok? Então é uma questão simples, tá? Mas requer que você tenha esse raciocínio e até porque ela não informa para você que a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius, algo que a gente deve conhecer. Mas é uma questão que tem um raciocínio bem simples e eu espero que se cair em um exercício para vocês consigam resolver bem direitinho. Agora vamos para uma questão que envolve curvas, tá? Questão de análise de gráfico. Não é uma questão difícil e a gente vai desenrolá-la bem facinho. Olha só. O gráfico a seguir representa a curva de resfriamento da água pura a pressão constante de 1 atm. Julgue se são verdadeiras ou falsas as afirmações a seguir. Então você tem aqui o gráfico. Olha só, você tem aqui o gráfico, a água ela parte aqui de uma temperatura acima de 100 graus, ou seja, ela parte do estado gasoso, chega aqui, ó, tem um calor sensível que chega até aqui esse ponto, tá? Estágio B, a água está aqui mudando o seu estado físico de gasoso
para líquido, tá certo? De gasoso para líquido. Esse ponto aqui do B é exatamente essa parte de liquefação, tá? De condensação. Aí você tem esse estado C aqui, ó, que é o estado da água líquido. Você tem o estado D, que é o calor latente de fusão, onde a água sai do líquido para o sólido. E o estado E, que é a temperatura da água já em estado, aliás, que é o estado da água sólido, já baixando sua temperatura lá dentro do estado sólido. Então vamos lá, vamos entender o que diz os itens e julgar se são verdadeiros ou falsos. Vamos lá. O fenômeno que ocorre na região B da curva, essa região aqui, é a solidificação. É a solidificação e há duas fases em equilíbrio. Bom, esse item está falso, né? Esse item está falso, bem falso. Por quê? Porque não é a solidificação, tá? A água não está saindo do estado líquido para o sólido aqui no B. Está acontecendo sim duas fases em equilíbrio, mas o que nós temos aqui é a liquefação, é a condensação, é a água saindo do estado gasoso para o sólido. Então esse item está falso. Olha só, na região C da curva há somente a fase sólida. Item falso também. Por que esse item está falso? Não é a fase sólida. Aqui no item C nós temos a fase líquida. Observe, gasoso, gasoso líquido, líquido. Então essa região C aqui é a fase líquida. Item falso. Olha só, nas regiões B e D da curva, a temperatura permanece constante. Olha só, no B e no D, temperatura permanece constante. Gente, item plenamente verdadeiro, tá? Você observa aqui, ó, que no D você tem a temperatura mantida constante de 0 graus e no B você tem aqui a temperatura mantida constante de 100 graus Celsius, tá? Então esse item está perfeitamente correto. Item D. Na região, aliás, último item aqui, ó. Na região D da curva, coexistem as fases sólida e líquida. Olha só, nessa região D coexistem as fases sólida e líquida. Item também verdadeiro. Porque, ó, você observa que aqui no zero, né, como é o último degrauzinho aqui, ó, da curva de resfriamento, essa última curva, tá, essa última parte horizontal aqui, se refere exatamente à parte onde a água está saindo do estado líquido e indo para o estado sólido, tá? Então, isso se refere exatamente a esse ponto. Então, questão extremamente fácil também, tá? Espero que vocês consigam analisá-la muito bem. Quem tiver dúvida, volta, tá? Quem tiver com dúvida ainda sobre calor sensível e calor latente, tá? Tem os vídeos anteriores aí do canal que podem ser úteis para vocês, tá? Então, meus amores, no mais, por hoje é só isso, tá? Essa aula eu tentei ser o mais breve possível sobre ela, mas algumas análises elas precisam ser feitas. Então, deixe seu like, tá? Se inscreva no canal quem não é inscrito ainda, ative as notificações aí e comente aí embaixo o que você achou da aula, tá? Então, meus amores, um forte abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Valeu!